Boa noite, desbloqueados. Tudo bem com vocês? Que bom estar com vocês novamente. Hoje nós vamos ter uma convidada que vai falar um tema um pouco diferente do que eu já venho falando aqui com vocês. Ela já acabou de entrar, é a Juliana Manfredini, né? Mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Eu já vou convidar ela aqui. Vou entrando, já vai colocando aí, curtindo e já envia para pelo menos 5 amigos. E você que vai ver depois também faz isso. Boa Hoje, noite, tudo bem? tudo bom? Prazer ter você aqui. Pra Curta mim teu tá- áudio. E aí, Curta, agora tá ouvindo? tô te ouvindo. Então vamos lá, Eu só, eu vamos só lá. não ouvi o que tu falou no começo. Deixa eu pegar aqui a minha anotaçãozinha, só um minuto. Aqui. Vou me apresentar Isso. aqui. Sim, se apresenta. Sou a Juline, eu sou médica veterinária integrativa, mas eu também sou terapeuta multidimensional. Então, eu sou uma estudiosa, né, de frequências, de multiversos. Então, quando a gente entende, né, esse universo todo, a gente consegue entender o nosso universo. É nisso que eu acredito, pelo menos. Então, assim, só que como tem muita gente aqui que é de um outro entendimento, eu queria que tu falasse um pouquinho do que é integrativa, né? Algumas pessoas podem não compreender o termo, e Uhum. também a terapia, né? O que você faz nas suas terapias, como é que você atua, né? Então, vamos lá, vamos por partes. O que é o integrativa? É o que integra tudo. A minha visão veterinária integrativa, ela é um pouquinho mais profunda do que a gente ouve por aí. Geralmente as pessoas falam de veterinária integrativa como terapias alternativas para os animais. A minha Sim. visão ela é mais profunda no sentido de se a raiz dos problemas dos animais são os tutores, a gente precisa integrar e ter um olhar integrativo para os tutores também. Mas, além disso, a minha visão integrativa integra os veterinários. Então, hoje eu também faço um trabalho voltado para os veterinários, para eles se enxergarem, para eles poderem estar bem, para poder fazer um trabalho onde eles vão ajudar os animais também, né? Não só os animais, mas os tutores também. E falando sobre o que é, né, essa multidimensional, é um assunto mais profundo, mais complexo, mas o que acontece? O nosso coração, ele é o único portal com todas as infinitas dimensões. O que isso significa? Passado e futuro não existe. Quando a gente fala que só existe o agora, é justamente por isso. Porque a gente só tem o agora e todas as realidades coexistem no agora. Então, vou bugar um pouquinho a mente de você. Imagina, se você fechar os olhos, você consegue imaginar você criança. E se você fechar os olhos, você também consegue imaginar uma versão sua lá no futuro. Isso é ser multidimensional, a nossa consciência é multidimensional. E através da nossa mente e do nosso coração, a gente consegue acessar essas realidades. Quando a gente fala da terapia multidimensional, é uma terapia feita através do chakra do coração, que conecta essas infinitas realidades. E através dos nossos mestres, né, que é a nossa equipe de luz, eles vão limpar a nível multidimensional tudo que esteja travado. Porque você imagina, se você passou por algum trauma, se você passou por alguma situação na sua vida que te colocou num estado de dor, né? É como se um pedacinho teu ficasse preso lá naquela realidade. E muitas vezes você lembra daquele momento ainda com dor. Por isso, porque aquele teu pedacinho está vibrando lá naquela realidade. E na terapia a gente vai, junto com as equipes, né? A gente vai até aquele lugar de dor, resgata você, tira você daquela frequência e te alinha com o teu coração. É por isso que geralmente, depois da terapia multidimensional, as pessoas conseguem manifestar muita coisa. Porque a gente se alinha com o nosso coração e com o nosso propósito. E o que
isso, e o que isso tem a ver com a mentalidade, né? Porque assim, quando a gente estava conversando, e eu falei, Ju, aqui no meu perfil eu falo sobre mentalidade, de mudança de mentalidade, como fazer isso a nível comportamental, né? Só que existem outras maneiras para fazer isso, né? Então, assim, fala um pouquinho como é que a nossa mente funciona e o que isso tem a ver com tudo isso que você falou aí. A gente precisa entender que a mente é uma parte nossa, né? É, vamos tentar do início. Essa realidade que a gente vive aqui é a terceira dimensão, é o plano físico. A nossa mentalidade, né, a nossa mente e o nosso emocional vibra numa dimensão acima. Porque se eu falar assim para você, qual que é a forma, o formato do amor? Você não consegue me descrever, porque não tem forma física, porque é uma dimensão acima, vibra numa camada superior, no plano astral. Então, todo pensamento e sentimento está na quarta dimensão. E aí, no nosso campo energético, né? O que é o nosso campo energético? É o nosso campo eletromagnético. Elétrico, cérebro emite, coração magnético atrai. A gente só consegue nos alinhar com as coisas, né? A nossa realidade, ela é formada com base nessas duas coisas. No que a gente pensa e no que a gente sente. Também no que a gente faz, né? Mas primeiramente no nosso campo eletromagnético. Só que o coração, ele é 5.000 vezes mais magnético e 60 vezes mais elétrico. Ou seja, por mais que você pense, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, se você não sentir, se você não vibrar, você não vai conseguir comprar um carro. Só que a mentalidade, né, falando agora do cérebro e da nossa mente, como a gente faz a gestão dos nossos pensamentos, é através da intenção e do pensamento direcionado que a gente consegue alinhar juntas. Só que elas precisam estar alinhadas, né, em congruência. E a maioria das pessoas não sabe fazer isso, né? Exato. Então, assim, tem muita gente que vai ver aqui e vou falar o que é que essas meninas estão conversando. O que é isso? É, porque não conhece, assim, a questão de medir, né, a frequência cerebral, isso é ciência, né? Tem como ser medido isso. E a maioria das pessoas não sabe, não entende esse tipo de coisa, né? Uhum. Então, como o tema da nossa live é como ter uma mentalidade mais próspera, né? Então, assim, como é que a gente vai conseguir fazer isso, mudar a nossa mentalidade? Porque como a gente está preso, como você falou, há muitas crenças que estão lá no nosso passado e a gente precisa fazer essa mudança. Então, como é que a gente vai ter essa mentalidade? Como vai ter essa mudança através aí do que você está falando? Dentro desse assunto a gente consegue abordar vários outros assuntos, né? Questão de crença, já vai para outro lado. Mas falando um pouquinho de frequência, o que acontece? A nossa mente, o nosso cérebro, né, emite ondas eletromagnéticas. E isso, né, na ciência, tem a frequência de ciclos por segundo, que seriam os hertz. Sim. Então, dentro do nosso nível de consciência, a gente vai ter tantos hertz vibrando. Então, eu vou falar alguns para vocês entenderem, né? A gente tem as ondas delta, que é quando a gente está num sono mais profundo. As ondas teta, a gente também está num sono profundo, mas a gente entra nessa frequência um pouquinho antes de adormecer. E as ondas teta é onde estão armazenados toda a nossa mente inconsciente. Tanto que existe o Theta Healing, né, que é uma das ferramentas para alterar crenças inconscientes. A terapia multidimensional também faz isso, a reprogramação também faz isso. E a gente fala que as ondas teta são a onda de frequência divina, porque é onde você tem a maior conexão à espiritualidade. Então, quando você entra nessa camada, você consegue acessar o divino, né? Um pouquinho antes de adormecer. A gente também tem as ondas alfa, que também é num estado de relaxamento ou quase dormindo. E nessa frequência alfa,
existe algumas técnicas que levam você para esse lugar, né? Algumas orações, alguns estados de relaxamento, como meditação. E, na minha visão, esse é um momento de a gente consegue fazer muitas perguntas e ter respostas do nosso inconsciente. Porque é onde a gente está quase lá e quase aqui. E se você tem essa consciência, você treina, você consegue fazer algumas perguntas para o universo e, consequentemente, o universo vai te trazer uma resposta. O que acontece? Já termino de falar das outras, mas falando um pouquinho da frequência ondas alfa. Quando você faz uma pergunta para o universo, por exemplo, por que eu ainda não sou rica? Vamos supor. Se eu perguntar isso na frequência cerebral que eu tô agora, que é beta, que é o estado de vigília, onde eu tô com a minha consciência, foco e atenção, a minha mente julgadora, né, o meu ego, vai me questionar. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu sou rica, mas elas duvidam. E logo esse pensamento não vai gerar uma emoção que faça com que ela entre nesse estado de vibração de riqueza. Uhum. E aí, o que acontece? Quando você faz essa mesma pergunta, ou manda uma informação, quando você está em estado alfa, você tira o ego, você tira o julgador, aquele questionador. E aquela pergunta, ela entra no teu inconsciente de maneira mais leve, mais clara. E o teu subconsciente, ele vai buscar maneiras para responder aquela pergunta. E geralmente, se você faz uma pergunta de noite, sei lá, um questionamento, alguma coisa, no dia seguinte você acorda com a resposta. Porque a última coisa que você pensa é a primeira coisa que você pensa quando você acorda. Uhum. Então, esse é muito legal. Vá dormir com uma pergunta, porque pode ser que não seja na hora, mas uns dias depois você encontra a resposta. O universo... Até um dos livros do Napoleão Hill que eu li, ele fala isso, de deixar um caderninho do lado com a caneta, né? Pra, na hora você acordar, já anotar coisas que você está buscando, respostas que você está buscando. Uhum. E por isso, então, que a importância da meditação, né, Ju? Porque você vai entrar nesse estado aí que você vai estar mais conectado, né? Uhum. E quanto mais você entra, né, nesse nível de consciência, você se abre para outras conexões, né? A tua percepção fica diferente. Uhum. Se a gente está muito conectado só com a matéria, a gente perde essa sensibilidade. O que é essa intuição? É o nosso sexto sentido. Só que a gente só consegue se conectar com o nosso sexto sentido quando a gente está com os outros 5 ativos, né? Uhum. E aí a outra onda, né? A outra frequência seria as ondas gama, que são ondas que a gente está num processo de aprendizagem, está estudando, está com estímulos, e também quando a gente tem picos de felicidade, picos de gratidão, então a gente vibra mais alto e está nessa frequência, né? Nesse nível de consciência. Então, eu lembrei, ela falou gratidão, eu lembrei do encontro da gente lá do Mastermind. Tem como tu falar um pouquinho assim da questão da gratidão, que assim, é quando a gente tá vibrando numa vibração baixa, assim, no medo, na rejeição, tem vibrações mais baixas, e na gratidão, na alegria, no amor, Uhum. são vibrações melhores, maiores, né, na verdade. Uhum. E aí a gente tá levando a nossa frequência aqui, eu anotei aqui como a gente é levando a frequência através do poder da mente consciente. Então, assim, a gente tem que ter consciência disso tudo para conseguir fazer essa mudança, né? Sim, né? Falando um pouquinho da escala, né? A escala das emoções em Hertz é chamada de escala de Hawkins, né? E é uma tradução, né, da tua vibração em frequência, medida em Hertz, traduzida no teu estado de consciência e no teu emocional. Então, sente medo, culpa, raiva, tua frequência baixa muito. Acho que a culpa, ela vibra em mais ou menos 20 Hz. É muito baixo. E aí, o que acontece? Vou explicar uma coisa assim, ó. Não... Baixou a tua frequência, você vai... É como se você fizesse furos no teu campo eletromagnético, né? Então, a gente tem o torus, né? Que é o nosso campo, que
fecha, assim, já deve ter visto, né, essa imagem. Quando a gente baixa muito a nossa frequência, é como se o nosso campo fizesse furos e não ficasse assim. Ficasse assim. E aí, você abre porta, né, para micro-organismos entrarem, miasmas, né, que seriam larvas espirituais. Isso falando do espiritual. Mas quando a gente fala daí de frequência, você sempre vai se conectar com a mesma frequência que você está vibrando. Porque o que você emite, você atrai. Então, a partir do momento que você baixou a sua frequência, você vai acessar realidades, pessoas e situações de baixa frequência. Daqui a pouco, aconteceu alguma coisa, você ficou feliz. Aí já acontece uma coisinha melhor. Pessoas, né, situações, e enfim. E aí você vai oscilando. A gente geralmente vai pulando de frequência a cada 2 segundos. Então você imagina, né? Uma hora tá tudo bem, daqui a pouco não tá. Por isso que às vezes a gente tá meio doida. E aí, olha isso. Quando a gente começa a oscilar muito e a baixar muito a nossa frequência, a gente tende a ter pensamentos e sentimentos que não são nossos. Então, às vezes, vem um sentimento de angústia que você não sabe de onde vem. Ou então, um pensamento denso, né? Algumas pessoas falam em pensamento suicida. Muitas vezes não é seu. Mas você baixou a tua frequência e você acessou aquela forma pensamento de alguém. Se você se identificou com aquilo, você pega pra você. Você fala, meu Deus, eu tô com vontade de morrer. E não é. E não é, e muitas vezes não é. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Entender que a gente tem o poder de gerenciar o nosso mental, o nosso emocional e as nossas ações. Então, a partir disso, né? A gente precisa modular as nossas emoções, modular os nossos pensamentos. E aí a gente entra no como, né? Então, a gente estava falando de escassez, né? Eu participo do Mastermind, que a Juliana também, na verdade, é a Ju que é a criadora, né? Como é que fala, Ju? A que, Aqui inventou. a que inventou, a que uniu as meninas. Então, e a gente estava falando de escassez naquele momento, naquela segunda-feira, e estava falando isso, da falta de gratidão. Porque a gratidão faz com que a gente tenha uma frequência maior, né? E a gente, se estiver vibrando lá na escassez, a gente só vai estar atraindo mais escassez. Porque a gente vai estar atraindo o que a gente tá vibrando. E aí, quando a gente está vibrando na gratidão, a gente vai estar sendo mais próspera. E assim, falando que assim, prosperidade não é só financeira, né? A gente não tá. Que as pessoas também têm falso entendimento que se ser próspero é só ter só dinheiro, e não é isso. Não. Né? É um estado de consciência, né? É Isso. um espírito. Mas isso da gratidão, né? Acabei falando coisa e falei da gratidão. A gratidão ela é uma das frequências mais altas. Ela vibra mais ou menos ali em 900 Hz. Quando se conecta com esse sentimento, você vibra na gratidão, né? Ou seja, a informação que você está mandando para o universo é: eu sou muito grata de receber isso que eu estou recebendo. Se você atrai tudo que você emite, qual que é a frequência que você vai receber? Gratidão. Mais motivos para ter. Por isso que tem uma frase que fala essa frase: agradecer faz a graça descer. Justamente por isso. Mais você agradece, mais o universo entende que você é merecedora de receber mais aquela energia. E só que não é só agradecer, né? Ai, obrigado. Não, é sentir gratidão, é vibrar na gratidão. E poucas pessoas sabem ou já conseguiram fazer isso. Porque é um estado muito profundo de você entender que você já tem tudo. Você não precisa de nada. É um estado de completude. E tem uma frase que eu gosto muito, que foi uma frase que eu falei para Marcela aquele dia, que se você amanhã você acordasse somente com as coisas pelas quais você agradeceu, o que você teria? E aí a gente pergunta, né? Talvez eu não teria nada. Será que amanhã eu vou ter alguma coisa? Será que hoje eu agradeci alguma coisa para ter algo amanhã? E aí você entende
que o movimento de gratidão, ele precisa ser diário e a todo momento. Então, a cada coisinha, né, do nosso dia a dia, a gente precisa parar e agradecer. E essa foi uma virada de chave que eu tive, que eu comecei a manifestar muita coisa. Porque você começa a agradecer a comida que você come, o banho, um momento com o bichinho, sabe? As coisas, as pequenas coisas. Tá E se você respirando, que a gente não agradece o fôlego de vida. várias coisas e coisas pequenas, coisas simples. E se você consegue agradecer e colocar foco nas pequenas coisas no teu dia, o universo entende que você está preparado para receber grandes coisas. Mas a gente agradecer. E aí o como, né? Você ficou. E como mudar isso? Como fazer mudar essa frequência, né? Existem vários comos, né? Qual que é a minha visão sobre isso? Gerenciar o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas ações demanda energia, né? Quando a gente fala de gerenciar nossa mente, antigamente eu falava controlar. Eu não falo mais. Não falo mais, porque quando a gente quer controlar, a gente mina aquele pensamento. E se eu falar para você assim, Marcela, não pense em maçã, tu vai pensar em maçã. Não tem como não pensar em maçã. Porque tanto o universo quanto a nossa mente, né, lei da correspondência, não entende a palavra não. Então, você precisa gerenciar os teus pensamentos, e agora falando só de pensamento, ter uma autoobservação, né? Enxergar o teu próprio pensamento e colocar foco no que você quer. Então, se você está pensando muito em conta, em dívida, o cartão que precisa pagar, o problema, o negócio que tem que resolver, o teu foco está nisso. Quanto mais você coloca foco nisso, é mais disso que você vai ter. Então, o gerenciar o pensamento é isso. Olhar para o que você quer e colocar energia e direção naquilo. E com sentimentos é a mesma coisa. Se eu passo por uma situação que eu estou angustiada, eu vou dar um exemplo, que esse exemplo é maravilhoso. Você tá lá na casa da sogra, brigou com não sei quem, brigou com a sogra. Quebrou o pau lá com ela. Depois que a briga já acabou, você foi para casa, a sogra ficou lá, mas você ficou remoendo aquela briga. Você ficou revivendo aquela briga. Daqui a pouco você vai contar para sua prima, para sua mãe, vai ficar 5 dias remoendo aquela briga. A tua mente não sabe que você não está brigando, mas o teu corpo inteiro está sentindo como se você estivesse lá na casa da sogra. Então, quando a gente fala, e aí a gente pega o gancho que a gente falou lá atrás. Por que nós somos multidimensionais? Porque não existe passado e futuro. Quando a gente fala de mente e de universo multidimensional, tudo acontece no agora. Se eu tô contando e revivendo mentalmente, emocionalmente, uma briga que aconteceu há 5 dias atrás, o meu corpo não sabe que não é aquele momento. Porque eu tô mandando a bioquímica pro meu cérebro que eu tô naquela briga. Mas você não tá. Mas o teu corpo acha que você tá. E aí, o que vai acontecer? Você vai criar mais disso na sua vida. Mais pessoas, situações, lugares que vão fazer você sentir daquele mesmo jeito. Então, né? Olha, eu tenho uma história com isso daí. Na época eu não tinha essa consciência disso tudo aí. Foi depois disso, assim, depois de passar por N situações, de começar a estudar para conseguir me entender, que eu fui começando a estudar várias coisas e já, como eu te falei, eu não tenho um conhecimento profundo dessa área, mas eu tenho um pouco de entendimento. E o que acontece? Falando hoje em dia, consigo entender. Eu vivi uma situação de traição, né? E eu ficava
aquilo todo dia na cabeça. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E eu tava vibrando naquela frequência baixíssima. Tanto é que eu tive reações no meu corpo, físicas. Eu somatizei tanto isso que eu tinha no meu pé, nos meus dois pés. Aparecia, coçava tanto que chegou a ficar ferido. E aí, como eu fui num dermatologista, ela falou que era o estresse. E eu sabia de tudo aquilo que eu estava vivendo. E eu toda hora com aquilo na minha cabeça. E eu não conseguia sair daquele loop lá. Só naquela frequência baixa, até depois eu criar a consciência, começar a entender tudo isso, até chegar ao ponto de me desligar daquela situação para poder começar a melhorar. Mas era assim, e não foi pouco tempo não, foi muito tempo. E foi assim, bem no meio da pandemia, imagina. Eu tava no meio da pandemia, aquele estresse todo, aquele isolamento, tudo junto. Caramba, foi uma fase muito ruim. Mas ainda bem que eu consegui agora ter esse entendimento, né? Que ainda estou trabalhando, né? Como eu já compartilhei contigo, trabalhando para poder cada vez mais ir melhorando. Mas a pessoa que não tem entendimento, por isso que tem gente que fica doente, que tem câncer, que passa a vida toda preso nos sentimentos ruins e não consegue se libertar disso. Sabe qual é o problema disso? É que quando a gente é muito aí. Cortou um pouquinho, Ju. Cortou um pouquinho para mim. Tá me ouvindo agora? Tô. Quando o nosso pensamento, né, se identifica com aquela emoção e vai mesmo para o emocional, é muito mais difícil de limpar do que se você virar a chave e colocar o foco em outra coisa. Só que a gente não aprende a fazer isso. Ninguém ensina. Isso. Ninguém ensina, exatamente. É difícil fazer isso. Porque o que acontece? Um pensamento identificado com um sentimento gera uma emoção. Isso. E aí o que acontece? Nossa frequência muda, aí a gente já chora, a gente já se desestabiliza, aí essa emoção faz com que a gente pense todas as infinitas possibilidades ruins daquela situação, e é um ciclo que você não consegue sair. Isso. Continua baixando a tua vibração. E aí, quando a gente fala de mudança de frequência, existem inúmeras maneiras de mudar a nossa frequência. E aí, a gente precisa lembrar o que vai mudar a nossa frequência no emocional. Coisas que causam forte impacto emocional geram crenças. Então, a gente precisa lembrar que a gente precisa estar sempre cuidando das nossas emoções, porque isso vira trauma. Então, pode ser, não estou dizendo que é o teu caso, mas quantas várias pessoas foram traídas uma única vez e tem medo de ser traída até hoje? E dentre tantas outras crenças, né? Eu mesma, eu amava andar de bicicleta. Eu amava. E aí teve um dia que eu caí, quebrei o pé de uma maneira ridícula. Eu caí de uma maneira ridícula. Na chuva, não tinha ninguém, uns pedreiros que me ajudaram a levar para casa. Fiquei um mês parada, né? Com gesso, mais 2, 3 meses mancando. Eu nunca mais andei de bicicleta. Até hoje. Eu não ando de bicicleta. Eu parei de andar de bicicleta. E, tipo assim, eu tentei depois. Aí eu fui tentar tirar a carteira de moto, cair de moto, reviver o trauma, enfim. Sim, são coisas que a gente precisa olhar. Então, assim, talvez foi uma coisa tão besta, mas gerou um impacto tão grande em mim que me gerou essa crença, né? Então, por que cuidar do nosso emocional? Pra gente vibrar alto, pra gente se conectar com o nosso coração, com as coisas que a gente quer fazer. E uma das infinitas possibilidades de cuidar do nosso emocional são com os óleos essenciais, né? Então, eu tô com um negócio aqui que eu não vivo mais sem. Eu fiz o inalador e esse aqui, pra mim, é específico, né, para ansiedade, mas assim, hoje eu não usei o Peppermint, eu só usei ele. E, gente, olha, fazia tempo que eu não conseguia fazer tanta coisa num dia só. Então,
é uma outra, né, dentre várias, é uma forma da gente se aterrar, se conectar, elevar a nossa frequência. E aí, falando, né, de estudo científico, já tem estudo que fala da frequência dos óleos essenciais, o quanto modulam as nossas emoções, mas também a nossa frequência. Tem um estudo que eu até deixei aberto aqui, que ele fala, ó, olha isso. Eles fizeram um estudo com o alecrim para foco e concentração. Eles mediram pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória. Nas análises de eletroencefalograma, eles mediram a frequência das ondas cerebrais. E teve uma redução das ondas alfa, que são as ondas de relaxamento. E houve um aumento das ondas beta, que são as ondas de estado de vigília. Então, se a tua frequência cerebral não está mais tão relaxada, está mais em vigília, tu está mais concentrada. Então, assim, é real, entende? Não tá doida, o negócio funciona mesmo. E antes já tinha estudos com a frequência das plantas, né? Que os óleos essenciais são extraídos das plantas. Então, existiam esses estudos da frequência das plantas, né? Sim, tem toda a fitoenergética, né? Isso. Uhum. Então, e aí, além dos olhos, me diz um outro exemplo de como elevar essa frequência através da mente consciente, né, que tu falou. Música. Música? Pensa em tu colocar uma música que você gostava muito quando tu era novinha. Ixi, a música leva a gente lá, É muito, né? muito rápido. Porque é uma frequência que tá mexendo com a tua frequência. E aí, o que que acontece? Eu vou te dar um conteúdo de aula, tá? Isso aqui é conteúdo de aula que eu vou te passar. Sim. A nossa frequência se equaliza com a frequência do ambiente. Então, se eu tô mais ou menos aqui, tô de boa, tô em casa, tô sozinha. Se eu entrar numa festa que tá tendo uma música muito alta, muito legal, a galera animada, sorrindo, eu vou entrar na mesma frequência. Porra, não sei, rabugenta, né? Mas a tendência é você se equalizar com aquela frequência. Da mesma maneira que se você entra num ambiente que as pessoas estão tudo assim, tudo, né? Você não vai ficar feliz. E aí, dá um exemplo de um estudo que o Paulo Vieira fala no livro dele do Poder da Ação. Eles fizeram um estudo com 3 tipos de pessoa. 3 grupos. O primeiro grupo, eles iam interpretar um texto, tá? Então, o primeiro grupo leu o texto e interpretou. O segundo grupo interpretou o texto com uma caneta assim, ó. Segurando uma caneta assim. Ou seja, com a boca, né, fechada, com a expressão facial mais fechada. E o terceiro grupo leu o texto com uma caneta assim. Ou seja, o resultado do estudo foi o seguinte. O grupo que leu o texto sem nenhum, né, sem nada, sem nenhuma caneta, interpretou o texto de forma neutra. Quem colocou a caneta assim, interpretou de forma mais negativa. E o mesmo texto da galera que usou a caneta assim, interpretou o texto de forma mais positiva. O que isso significa? Que a sua mente e a sua interpretação, não só mental, mas também emocional, ela está ligada à tua comunicação não verbal. Postura, como você está se sentindo. Então, se você é uma pessoa que está fala de uma maneira, né, com a cabeça mais para baixo, encurva mais as costas, né? A gente fica mais para baixo naturalmente. Agora, se você levanta o rosto, coloca as costas para trás, né? Sente a tua energia mais para cima,
naturalmente você vai mandar uma informação para o teu inconsciente, né? Vai gerar uma descarga bioquímica, fazendo com que você tenha hormônios que gerem aquele estado de consciência, né? Emocional. Essa também é uma das formas. Só que ninguém fala isso, ninguém lembra disso. Na minha mentoria tive um módulo só disso, que no livro O Poder da Presença, da Amy Cuddy, ela fala desses estudos aí da postura, da expressão facial, que interfere na nossa mentalidade, né? Como o nosso comportamento, de estar mais para cima, com uma postura mais aberta, mais expansiva, e se tiver mais retraído, de ser essa mentalidade mais fechada, mais introspectiva. Se você olhar para as pessoas que tendem a ter depressão, ansiedade, né? Mais retraídas, né? Então, Sim. a postura é mais fechada, elas não sorriem, o olhar é caído, os ombros são caídos. Então, se você tá sempre com essa postura, essa é a informação que você vai mandar. E a nossa, ela tá muito conectada com os nossos hormônios e com os nossos sentimentos. Então, tudo tá relacionado, né? E tem algumas técnicas, né? Uma delas é a postura da Mulher Maravilha. Isso. De você ser um super-homem, né? De você acordar e ficar ali uns minutos fazendo essa postura para gerar essa bioquímica de autoconfiança, de poder. Eu falo muito da técnica do Yes, né? Que também tá no livro do Paulo Queira, que é de comemorar. E essa é uma das técnicas que eu utilizo para manifestar. Então, antes de você pensar no que você quer, enfim, comece a comemorar. Comemora como se já tivesse em alguma frequência, né? Do passado, do futuro, né? Isso já existe. Então, realmente se alinhar com isso através da nossa frequência. Eu amo esse assunto, sabe? Eu não falo muito aqui no meu Instagram, porque a minha linha é outra, mas eu gosto muito. Todo dia eu tô lá escutando, tô mentalizando, né? Então fala mais um pouquinho, Ju, da questão dos óleos essenciais, como que sobe essa frequência, né? E fala também lá da imersão que vai acontecer. Na verdade, foi muito legal, assim, porque depois que eu comecei a usar os óleos, eu realmente senti a minha frequência mudar. É como se eu tivesse um ânimo maior para fazer as coisas. E eu tinha uma sensação de que eles chegaram para mim por algum motivo que eu ainda não entendia. E eu já tinha sentido, né, que tinha uma frequência diferente. E aí eu fui começar a estudar, fui começar a ler. E aí teve um dia que eu inalei o frankincense e eu fui fazer uma terapia multidimensional em mim. E foi surreal, porque eu tive toda uma visão do porquê os óleos essenciais entraram. E assim, nessa terapia eu tive toda a conexão de todos os porquês e tudo fez sentido. E me veio um passo a passo de ajudar as pessoas a manifestar através da frequência multidimensional, mas com a potência dos óleos essenciais. Então, assim, os óleos essenciais por si só já são maravilhosos, porque eles elevam a nossa frequência, porque eles modulam as nossas emoções. E a frequência multidimensional, ela faz com que a gente dê um salto de frequência mesmo. Eu digo que é um divisor de águas. Todas as terapias e grupos que eu já fiz, a galera manifesta muita coisa. Eu sou suspeita para falar, né? Mas a frequência multidimensional é um alinhamento energético do seu coração, do teu propósito, com uma clareza mental. É como se ela limpasse tudo e mostrasse o caminho do coração, que é o nosso portal multidimensional. Então, ter tido essa visão sobre essas duas coisas que estão sendo tão mágicas na minha vida, a TM, já
faz um tempo, agora os óleos essenciais. E eu falei, gente, as pessoas precisam saber disso, isso não pode ficar só para mim. Então eu decidi, né, fazer a imersão, manifestação multidimensional. Vão ser 7 dias, onde você vai receber a frequência multidimensional todos os dias às 18 horas. Eu vou me conectar, a gente vai estar lá no grupo, eu vou avisar quando eu for começar, vou avisar quando eu for terminar. E nesses 7 dias, eu vou te dar um protocolo de uso dos óleos essenciais com intenção para você manifestar as coisas que você quer. Isso, né, foi um empurrão ali das minhas equipes de luz de como colocar isso em determinados momentos. Porque se eu usar os óleos, né, tipo, uso agora, daqui a pouco eu esqueço, fico 2 dias sem usar, você não tá usando, você não tá naquela frequência. E se você usa com intenção mais ação, manifestação. Então, para mim, é uma potência, né? Eu acredito muito que vai ser uma egrégora de muitos sonhos realizados. Então, tô muito animada. E vou dar um desconto para quem for da equipe da Marcela ou, né, quiser aí entrar nesse negócio com a gente, né? Entender como que funciona a frequência dos óleos essenciais. O link tá na minha bio. Ali tem o link do WhatsApp também, se você quiser tirar alguma dúvida. E aí? Obrigada, Ju. Obrigada por ter falado um pouco aí do teu conhecimento, do teu trabalho também. Então, quem está aqui, segue já a Ju, que se gostou, né? Quer entender mais sobre isso. Como eu já falei, não é muito a minha linha aqui, mas tem tudo a ver. E até uma amiga minha disse, tu fala de um negócio, quando a gente tá conversando, tu fala de um negócio que eu não sei, não entendo direito isso, não. Mas depois tu vai entender. É, Mas, vamos aumentando o nível de consciência, entendendo um pouquinho aí. uhum, Mas acho que quanto mais a gente vai aprendendo, né, mais a gente vai entendendo como que funciona o universo e mais a gente vai alinhando com o que a gente veio, né? Quando a gente entende como o universo funciona, a gente entende como a gente funciona. Então, tudo está conectado. E muito obrigada, né? Muito feliz aqui de compartilhar um pouquinho do que eu sei, do que eu aprendi com os teus seguidores. tá bom. Obrigada, Ju. Tá. Boa noite. Sei. Tá, segue a Ju lá. Quem tiver interesse, vai lá e chama ela no link lá da bio, né? Ei. Beijo, boa noite.